Você acha mesmo que está apostando por diversão? Não, não está. Ninguém nunca esteve. E o que vou te contar agora talvez mude para sempre a forma como você enxerga esse mercado bilionário que se alimenta, silenciosamente, da sua esperança e da sua fragilidade. Eles chamam de entretenimento, mas eu prefiro chamar pelo nome certo: exploração. Neste vídeo, você vai descobrir o que ninguém, absolutamente ninguém, ousa dizer em voz alta: que os sites de apostas não são apenas plataformas digitais onde se arrisca um pouco de dinheiro para tentar ganhar mais. Eles são verdadeiras máquinas de moer vidas, calculadas até o último código para transformar você em mais uma estatística, mais um corpo a ser descartado quando não houver mais nada a perder. E tudo isso vem à tona agora, com a CPI das bets, que não é apenas uma investigação, mas um grito sufocado tentando atravessar o véu de uma indústria que movimenta bilhões, enquanto esconde cadáveres invisíveis em seu caminho. Imagine a cena: uma pessoa sozinha, à noite, iluminada apenas pela luz fria da tela, o coração acelerado, a mão trêmula, mais uma aposta, só mais uma, e, quando percebe, já perdeu tudo. O dinheiro, a dignidade, a paz. Parece exagero? Não é. A CPI revelou histórias reais, números que não aparecem nas propagandas coloridas desses sites. Vidas quebradas, famílias desfeitas, suicídios silenciosos que ninguém ousa contabilizar. E o mais perverso é que tudo isso foi disfarçado, maquiado com bônus de boas-vindas, odds irresistíveis e slogans que sussurram: você merece ganhar. Não, você não vai ganhar, porque o jogo nunca foi desenhado para você. O jogo, desde o início, foi arquitetado para que você perca, aposte de novo, perca ainda mais, até que não reste nada além do vazio. E agora, me diga, quem realmente ganha nesse jogo? Será que são apenas os donos das plataformas, os gurus que ostentam lucros irreais nas redes sociais? Ou será que existe algo ainda mais profundo, mais obscuro? Uma engrenagem que transforma sua derrota em combustível para uma máquina que jamais poderá ser parada? A virada acontece exatamente aqui, quando você percebe que não está sozinho, que milhões estão na mesma posição, sendo engolidos por esse sistema que, por anos, ninguém ousou enfrentar até agora. A CPI das bets é a primeira rachadura nesse muro opaco, a primeira luz tênue que tenta atravessar as sombras. Mas será suficiente? O mais inquietante é que, enquanto você ouve essa narrativa, enquanto cada palavra soa como um sussurro na sua mente, milhares de outras pessoas estão, nesse exato momento, fazendo mais uma aposta, acreditando que dessa vez será diferente. Mas não será, porque o jogo nunca muda. O jogo já estava ganho, mas não por você. E aí, vai continuar apostando? Você já parou para pensar por que, mesmo perdendo, você continua apostando? Não é fraqueza, não é falta de autocontrole, é programação. Sim, você foi programado. Programado para perder, para insistir, para acreditar que está no comando. Quando, na verdade, não passa de mais uma peça descartável dentro de uma arquitetura fria, invisível e implacável. A arquitetura da viciação. E é exatamente isso que a CPI das bets começou a desvendar, ainda que timidamente. Os sites não são apenas plataformas passivas. Não. Eles são organismos vivos, sofisticados, que estudam seus padrões, aprendem com cada clique, cada hesitação, cada perda. Como predadores silenciosos, eles te observam e te cercam. Você acha que está escolhendo, que está controlando. Mas não. A cada vitória calculada, eles acendem uma faísca no seu cérebro, liberam dopamina, criam um vínculo químico que te obriga a voltar e a perder. Imagine, algoritmos frios, precisos, analisando sua rotina, percebendo quando você está mais vulnerável, quando está sozinho, ansioso, com raiva ou esperança. E é exatamente nesse momento que eles oferecem aquela promoção irresistível, aquele bônus tentador, aquele jogo fácil. Não há nada de aleatório nisso, é cálculo, é manipulação, é uma caçada. E enquanto você se envolve cada vez mais, sem perceber, as linhas entre o que é real e o que é ilusão começam a se desfazer. Você já não sabe mais se aposta para ganhar, ou se aposta apenas para não sentir o vazio da derrota. A arquitetura é perfeita. Ciclos de esperança e frustração se repetem, se aprofundam, te prendem, até que o vício não seja mais um comportamento, mas a sua própria identidade. A CPI revelou documentos, relatórios técnicos, análises de sistemas, e o que eles mostraram é aterrador.
algoritmos construídos para maximizar o tempo de engajamento, estratégias psicológicas baseadas em estudos de comportamento humano, mecanismos de reforço intermitente que garantem que você nunca saiba quando, ou se, vai ganhar. Assim, você permanece lá, apostando, insistindo, sangrando. E aqui vem um choque de realidade. Não é só sobre dinheiro, nunca foi, é sobre controle, sobre te reduzir a uma variável previsível em um sistema que transforma sua compulsão em lucro. Lucro para quem? Para os donos invisíveis desses sites. Para os operadores que movimentam cifras bilionárias enquanto você se afunda, sem sequer perceber. Você consegue visualizar a multidão silenciosa, de olhos vidrados, conectada dia e noite, alimentando a engrenagem. Enquanto, do outro lado da tela, executivos sorriem em salas frias, diante de gráficos que mostram apenas crescimento, lucro e mais vidas destruídas. E mesmo agora, enquanto você ouve isso, os algoritmos seguem trabalhando, frios, precisos, insensíveis, aguardando sua próxima aposta. E você, vai ceder outra vez? E se eu te dissesse que o verdadeiro propósito desses sites de apostas nunca foi o entretenimento, e nem mesmo o vício? Seria perturbador demais admitir que eles são, na verdade, instrumentos, engrenagens cuidadosamente posicionadas, para lavar dinheiro, corromper estruturas inteiras de poder e financiar operações que você sequer imagina? A CPI das bets começou a puxar esse fio, e o que surgiu do outro lado é muito mais obscuro do que qualquer teoria conspiratória. As apostas são apenas a superfície, um verniz palatável, uma cortina brilhante que distrai enquanto as verdadeiras operações acontecem nos bastidores. Cada bilhete, cada ficha virtual, cada cash out é uma oportunidade perfeita para movimentar dinheiro ilícito com total discrição e aparente legalidade. Milhões, bilhões, cifras inimagináveis que atravessam fronteiras, camufladas sob a máscara de simples apostas esportivas. Você realmente acredita que o patrocínio maciço de clubes, torneios e influenciadores é apenas marketing? Não, é muito mais. É a construção de um império que, silenciosamente, conecta-se ao crime organizado, ao tráfico internacional e até à manipulação de resultados esportivos. Sim, manipulação, jogos inteiros entregues, atletas coagidos, árbitros comprados. Não para que você ganhe, mas para que as engrenagens invisíveis garantam que quem está no topo acumule ainda mais poder e dinheiro, sem qualquer risco. E é aqui que a narrativa se quebra. Porque talvez você ache que, ao apostar, está apenas brincando, correndo riscos calculados, participando de um jogo justo, mas o jogo é uma farsa, um teatro sangrento onde você é o figurante e o lucro é o protagonista. As investigações da CPI mostraram transferências suspeitas, offshores em paraísos fiscais, contratos milionários sem origem definida. Um sistema que parece ter sido montado não para premiar apostadores, mas para lavar o que há de mais sujo no submundo financeiro. Imagine a cena. Por trás de cada clique inocente, um fluxo de capital atravessa o planeta, financiando políticos corruptos, campanhas eleitorais, organizações criminosas e, sim, até guerras silenciosas. Enquanto você sonha com o prêmio, eles transformam a sua perda em poder, influência e dominação. E o mais perturbador é que essa engrenagem funciona com a complacência de muitos, políticos, autoridades, celebridades. Alguns calados por medo, outros comprados pelo próprio sistema que alimentam. E aí, a pergunta que ninguém quer responder: quem ousaria, de fato, parar essa máquina? Quem arriscaria enfrentar um império que move bilhões e destrói quem ousa expor suas entranhas? Enquanto você aposta, enquanto muitos outros perdem tudo, essa máquina segue, pulsando, girando, crescendo, invisível, impiedosa, insaciável. E o mais perverso de tudo é que ela nunca precisou que você soubesse disso, até agora. Mas o que talvez você ainda não tenha entendido é que essa máquina, essa engrenagem monstruosa, não quer, e talvez nunca vá, ser parada. Porque, mesmo agora, com todas as revelações, com a CPI das bets escancarando documentos, denunciando nomes e expondo conexões, há uma força silenciosa, poderosa e invisível que está sabotando tudo. Você realmente acha que quem lucra bilhões vai simplesmente assistir ao colapso do seu império sem reagir? Nos bastidores, longe dos holofotes, jogam-se as cartas mais perigosas. Parlamentares intimidados, ameaçados ou simplesmente comprados. Dossiês sumindo misteriosamente, testemunhas que de repente desaparecem, provas adulteradas, depoimentos silenciados por acordos obscuros. A CPI tenta avançar,
mas a cada passo encontra um muro, e esse muro não é feito de concreto, mas de interesses, de chantagens, de poder acumulado em décadas de impunidade. E então, a pergunta que ecoa, fria e incômoda: será que a CPI das bets tem alguma chance real? Ou seria apenas mais uma encenação, um espetáculo político para acalmar a opinião pública, enquanto, nos bastidores, o sistema segue intacto, protegido por aqueles que deveriam destruí-lo? A resposta é tão perturbadora quanto óbvia, mas poucos têm coragem de admiti-la. Visualize essa cena. Uma sala escura, deputados sentados à mesa, flashes de câmeras, discursos inflamados. E, ao mesmo tempo, lá fora, no subterrâneo da política, acordos sendo selados com apertos de mão silenciosos, valores indecifráveis circulando em contas anônimas, e o sistema, respirando aliviado, sabendo que, mais uma vez, venceu. Esse é o choque de realidade. Não é apenas sobre apostas, não é apenas sobre viciados ou prejuízos financeiros. É sobre a estrutura corrompida que mantém tudo funcionando. A CPI, talvez, tenha sido só mais um movimento calculado, um teatro necessário para manter a ilusão de que a justiça, de que a fiscalização, quando, na verdade, o verdadeiro poder nunca esteve sentado naquelas cadeiras. Está escondido, protegido, inalcançável. E você? Você que apostou, perdeu, sofreu, ou você que, por sorte, nunca se envolveu, saiba, não importa. Porque esse sistema já venceu há muito tempo. E enquanto acreditamos que ainda há esperança, eles seguem, rindo, silenciosos, enquanto contamos histórias sobre uma CPI que, no fundo, talvez nunca tenha tido chance alguma. Então me diga, você realmente acha que alguém vai derrubar esse império? Ou será que, no fim, o jogo sempre esteve comprado? Imagine-se caminhando por um imenso cassino, mas não um cassino qualquer, desses que você pode ver, tocar, sentir. Não, este é invisível, etéreo, mas está sempre ao seu redor. As luzes piscam apenas dentro da sua mente, os sons de moedas caindo ecoam como promessas distantes. E, sem perceber, você já está sentado à mesa, apostando, perdendo e insistindo. Você olha ao redor e não vê ninguém, mas sabe que do outro lado, há olhos frios, atentos, controlando cada movimento seu. Este é o verdadeiro jogo, o jogo que ninguém te contou, mas que você sempre esteve jogando, as vitórias. Apenas migalhas, iscas lançadas para te manter conectado, as perdas. O preço que você paga para sustentar um império invisível que cresce à sombra das leis, das autoridades, e até da sua própria consciência. A CPI das bets veio como um clarão nesse breu. Um clarão que, por um momento, iluminou os rostos ocultos por trás das plataformas, os algoritmos predadores, as conexões criminosas e, principalmente, o desespero silencioso de milhares de pessoas que perderam tudo: dinheiro, família, dignidade. Mas logo, a escuridão voltou a engolir tudo. O sistema é eficiente demais, poderoso demais, e talvez cruel demais para ser vencido. E aqui estamos nós, você, eu, todos, à beira de uma pergunta que ninguém quer responder. Será que há mesmo saída? Ou já estamos todos tão imersos nesse jogo que o fim é apenas continuar jogando, até que não reste mais nada? É por isso que eu te convido, não, eu te imploro, pare por um segundo e pense, quem realmente está ganhando nesse jogo? Você ou eles? Se este vídeo te fez refletir, se te fez questionar o que está por trás dessa fachada brilhante das apostas online, então se inscreva agora no canal. Aqui, nós quebramos as máscaras, revelamos o que muitos tentam esconder e, juntos, construímos um espaço onde a verdade não é silenciada. Deixe nos comentários, o que você acha das casas de apostas? Apenas diversão, ou uma máquina silenciosa de destruição? Quero saber a sua opinião, sua experiência, seu grito. E lembre-se, neste jogo, quem não entende as regras, já perdeu.